Quando o Prof. Guilherme está falando de bases nitrogenadas, DNA, falando de dupla hélice, ele usa o termo pontes ou ligações de hidrogênio que podem acontecer entre elas. Essas pontes ou ligações de hidrogênio são forças intermoleculares que eu te mostro nessa aula de agora. Bora aprender química? Muito bem, galerinha, chegamos para a segunda aula mais importante, talvez, aqui dessa nossa playlist, junto com a aula de polaridade, principalmente para você que vai fazer provas de Enem, vestibulares, por aí, porque ela consegue relacionar boa parte da química com a biologia, com a solubilidade, com temperatura de fusão e ebulição, e eu vou dividir em duas aulas essa nossa aula. Primeiro eu vou te apresentar os tipos de forças intermoleculares, que eu acho que é super importante você entender quando que ela acontece, e na outra aula eu vou te mostrar como que ela é aplicada, como eu vejo, por que que a água é líquida e por que que a água, quando sólida, tem uma densidade menor diferente do que acontece em outros materiais, beleza? Tudo está relacionado com a nossa força intermolecular. Boa! As forças intermoleculares são interações entre moléculas. Então tem que ter duas ou mais moléculas intermolecular. Elas podem ser da mesma substância ou de substâncias diferentes. Então anota isso, tá? A força intermolecular, ela pode ser uma interação, ela não é bem uma ligação, é uma interação que acontece entre moléculas iguais ou diferentes. São 4 as que eu quero te apresentar nessa aula. Então, nesse primeiro quadro, eu vou te apresentar duas. A primeira, dipolo permanente, conhecido como dipolo-dipolo. Quando eu estava no seu lugar, eu ficava, meu Deus, por que que o professor fala 2 vezes o mesmo nome? Por que que o professor fala 2 vezes o mesmo nome? É porque ela acontece entre moléculas polares. Então, esse primeiro dipolo se refere a uma molécula polar, dipolo permanente. E esse outro dipolo permanente, a outra molécula. Então são duas moléculas polares que vão interagir. E como isso acontece? Lembra da nossa aula da semana passada? Eu tenho lá o hidrogênio cloro, o cloro é mais eletronegativo, então ele atrai o elétron para ele, criando uma carga aparentemente negativa, enquanto o hidrogênio fica aparentemente positivo. Aqui, como é outra molécula igual, o hidrogênio fica positivo e o cloro negativo. O que vai acontecer é que o positivo de uma molécula interage com o negativo da outra. Então existe uma interação. Isso é uma força intermolecular. Isso que o prof está colocando aqui, ó, é a nossa dipolo que está acontecendo. Ah, prof, entendi. Então se eu tenho molécula polar, entre moléculas polares acontece dipolo-dipolo. Exatamente. Então, da nossa aula passada, aquelas moléculas, quando elas estão interagindo com elas mesmas, se elas são polares, eu tenho dipolo-dipolo. Mas isso também vai acontecer se eu tiver duas moléculas, que o prof esqueceu os elétrons, duas moléculas, o quê? Diferentes. Veja, o oxigênio é o polo negativo da água e o hidrogênio é o polo positivo. Negativo o cloro, positivo o hidrogênio. O polo positivo de uma interage com o polo negativo da outra. Isso aqui que está acontecendo é uma interação do tipo dipolo-dipolo. Dipolo-dipolo. Acho que eu entendi, prof. Muito bem, acontece entre moléculas polares. Agora, povo lindo, maravilhoso, a segunda força intermolecular que eu tenho que te apresentar nessa aula, coloque, por gentileza, um coração, tá? Pode, se você quiser colocar hashtag, estrelinha, asterisco, se você quiser aquele marca-texto que você brilha no escuro, sabe? Aquele que você fecha a apostila e sai luz, tá? Quando que você tem ligação de hidrogênio? Ligação de hidrogênio é um tipo de dipolo-dipolo, acontece entre moléculas polares. Mas o hidrogênio tem que ficar entre Entrefon, o que significa isso, prof? Eu trouxe 3 exemplos para te mostrar. Então aqui, ó, 2 moléculas de água. O oxigênio é a nossa parte negativa, o hidrogênio é a parte positiva, certo?
Perceba que a parte positiva de uma molécula de água, o hidrogênio, interage com a parte negativa da outra. Então você tem aqui uma interação acontecendo. Só que perceba, lindinho e lindinha, que esse hidrogênio, quando ele olha para um lado, ele vê oxigênio, e quando ele olha para o outro, ele vê outro oxigênio. Então ele está entre oxigênios. Então está entre FON. Então eu tenho aqui o quê? Uma ligação de hidrogênio. É isso que o professor Gui quer dizer lá na biologia. Exatamente. Mas olha aqui, ó, outro exemplo. Ó, HF, o hidrogênio é o polo positivo porque é o menos eletronegativo. Lembra da nossa aula da semana passada? O flúor puxa, fica negativo. O flúor faz a puxa, lembra da nossa aula da semana passada? Vai ficar positivo o hidrogênio, negativo o flúor. O positivo de um interage com o negativo do outro. Mas veja que esse hidrogênio, ele olha para um lado, ele vê um flúor, ele olha para o outro, ele vê outro flúor. Ele está entre FON. Ai, prof, mas precisa ser necessariamente 2 oxigênios, 2 flúores, 2 nitrogênios? Não, podem ser 2 diferentes. Por exemplo, o nitrogênio aqui, ó, é o mais eletronegativo dessa molécula. Ele vai ficar negativo, o hidrogênio positivo. Vai interagir com a molequinha de água. O hidrogênio é positivo, a água é negativa. Esse oxigênio está interagindo com esse hidrogênio. O que acontece? Olha para esse cara aqui, ó, que está acontecendo a interação. Esse hidrogênio olhou para um lado, olhou para o outro lado, N. Então ele está entre um nitrogênio e um oxigênio. Nitrogênio e oxigênio fazem parte do FON? Sim, fazem parte do FON. Então o que eu tenho aqui? Uma ligação de hidrogênio. Beleza, galera? Meu, sabe por que eu tô rindo? Porque eu achei essa explicação muito legal, espero que você tenha gostado. Pera aí que eu quero te apresentar mais 2 forças intermoleculares para a gente conhecê-las e na nossa próxima aula o prof quer te mostrar como que eu vejo isso nas propriedades dos compostos. Show? Deixa eu só trocar o quadro aqui. Vamos lá então, galera, para as nossas 2 últimas forças intermoleculares e eu quero chamar a atenção de vocês para esse cantinho aqui para você fazer uma anotação importante aí, beleza? Então olha só, dipolo induzido também aparece como dipolo permanente e dipolo induzido. Acontece entre uma molécula polar e outra apolar. Então se você lembrar da nossa aula passada, o prof falou assim, ó, semelhante dissolve semelhante, polar dissolve polar, apolar dissolve apolar. Mas o oxigênio que a gente respira, ele é apolar, mas ele dissolve na água, que é polar. Por que isso acontece? E ainda bem que isso acontece, porque senão, se não ocorresse, nós não teríamos vida dentro da água. Ai, faz todo sentido, prof. Pois é, isso que eu estou querendo te dizer. Então, por que acontece essa possibilidade do oxigênio dissolver na água? Porque ocorre uma interação dipolo-dipolo induzido. Essa palavra induzido é muito importante, porque como a nossa água é uma molécula polar, angular polar, guarda isso, tá? A água é polar, quando o oxigênio, que é uma molécula apolar, mas é pituquinha, chega próximo desse oxigênio aqui, ele induz uma carga nessa molécula, como se ele repelisse os elétrons para o outro lado, deixando esse oxigênio negativo e esse positivo, criando aqui por instante, e aí você vai lembrar de ter visto em algum lugar o termo dipolo instantâneo, no lugar de induzido, porque no instante esse oxigênio fica positivo e esse negativo, por indução. Ai, prof, aquele negócio da física, né? Exatamente. Ele induz um polo numa molécula apolar. E é por isso que o oxigênio dissolve na água e é por isso que você tem vida na água. Uau, que legal, teacher! A química da vida. Exatamente. Show? Muito lindo, né? É muito lindo, meu. Agora, a última, 4ª e última força intermolecular é dipolo induzido. Acontece entre moléculas apolares.
Acontece entre apolares. Também aparece para vocês como forças de London ou forças de dispersão de London, tá? E nas provas antiguíssimas, aquelas provas bem antigas, chamavam de Van der Waals, tá? Hoje não é muito comum você ver esse termo para essa força intermolecular. Acontece entre duas moléculas apolares. Então, quando uma passa próximo da outra, acontece uma indução entre um átomo que é muito eletronegativo em comparação com outro que é pouco eletronegativo dessas duas moléculas. Beleza? É o tipo de interação, galera, que acontece principalmente entre hidrocarbonetos. Então, entre os hidrocarbonetos lá da orgânica, formados apenas por hidrogênio e carbono, a gente vai ter o quê? Dipolo induzido, dipolo induzido. Show! E a ideia é o seguinte, quanto mais intensa for essa força, mais pertinho uma molequinha fica da outra. Quanto mais intensa, mais pertinho uma molequinha fica da outra. E isso vai gerar aí, por exemplo, diferenças nas temperaturas de fusão e ebulição dos compostos. Por quê? Anota isso aí num cantinho. Anota isso num cantinho. Quando uma substância muda de fase, ligações ou interações intermoleculares são rompidas. Vou repetir. Quando uma substância muda de fase, interações intermoleculares são rompidas. Então a água está líquida, o que está acontecendo é que as molequinhas de água estão interagindo por ligação de hidrogênio. Quando ela passa para o estado gasoso, você rompeu a ligação de hidrogênio. Você não rompeu a ligação entre o hidrogênio e o oxigênio. Percebe? Continua sendo a mesma substância, é uma transformação física. Ai, prof do céu. Então, cuida com isso, por favor, por favorzinho. E aí, qual é das forças intermoleculares a mais intensa? Aquela que deixa as molequinhas mais pertinho uma da outra, mais intensa, é a ligação de hidrogênio. Depois, dipolo, 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 dipolo induzido, e por último, London. É a London que deixa as molequinhas mais distante possível uma da outra. Nossa, prof, que legal! E numa próxima aula eu quero te mostrar a relação que a gente tem das forças intermoleculares com as temperaturas de fusão e ebulição dos compostos. Show? Espero que você tenha gostado, meu lindo e minha linda. E a gente se encontra numa próxima. Valeu! Tchau, tchau!